Olá, boa noite. Meu nome é Catarina, nós somos do grupo de pesquisa de Ascotics. Estou conduzindo a entrevista com Maria Chantal hoje, que vai nos contar um pouco da sua história de vida, contando um pouquinho sobre o grupo, né, de pesquisa de Ascotics. Tem um site, né, o site estrangeiro e um Instagram. Somos alunos da pós-graduação da UFRJ, né, tanto da psicologia social, como também da Escola de Comunicação e Cultura. Ambos os temas das nossas pesquisas estão relacionados com a imigração, refúgio, tantas pesquisas, né? Mas o tema principal é a migração. Eu tenho muito carinho pelo tema gênero, por isso que eu quis conduzir essa entrevista com Maria Chantal, que é natural de Luanda, Angola, veio para o Brasil aos 6 anos de idade, formada em moda, web designer, designer gráfico, tem a sua marca própria, é atuante no Instagram, no Facebook, trabalha com a questão da autoestima da população da mulher negra, traz símbolos de conhecimentos históricos africanos. Vamos lá com Maria Chantal. Eu queria começar perguntando como foi seu percurso, né, profissional, né, como que você tem atuado nas questões de influência digital, blogueira, designer. Eu vi que você é muito ocupada, foi muito difícil falar com você. Gostaria de agradecer ao nosso colega Geraldo Bastos, que entrou em contato também. Sim, eu faço muita coisa. Agora, né, que tudo está online, mais coisas ainda, porque o online dá uma falsa noção de que é tudo rapidinho, é tudo, né, leve, mas não é. O trabalho em casa, ele tem sido bem mais intenso do que antes. Então, por isso que as pessoas falam que às vezes é difícil de falar comigo, mas sempre que possível eu respondo e, enfim, é isso. Quem não me conhece, meu nome é Maria Chantal, eu sou natural de Luanda, eu estou em diáspora já fazem 20 anos, por isso que vocês não vão perceber tanto sotaque em mim quanto muitos esperam quando eu falo que eu sou de Angola. Eu trabalho, né, como a Catarina já falou, com produção de moda, com design e também com autoconhecimento feminino através das oficinas que acontecem agora exclusivamente online, por conta, né, do isolamento social. E é isso. Acompanhem essa entrevista, que eu fiquei muito feliz por rir também, Catarina. É interessante quando me chamam para falar de coisas para além do que eu já estou acostumada a falar. Então, quando vocês me convidaram, eu falei, nossa, interessante falar sobre esse tema, porque ninguém nunca me chama para falar sobre isso. Acaba sempre sendo convites muito repetitivos sobre os temas. Eu vi que você apareceu em vários, na Globo, né, na Fátima Bernardes, tem sido bem atuante com a sua marca de moda, né? E como que você administra seu tempo, né, com a marca, as oficinas, né, a questão do autoconhecimento, né? Nossa, é bem intenso. Atualmente, a marca acabou ficando parada, não pelo trabalho, né, com as oficinas, mas por conta, né, da pandemia, que eu tive que pausar o trabalho com a costureira, a compra de tecido, então ela está parada. Mas, enfim, a divisão, quando ela está acontecendo, funciona em partes do dia ou cada dia eu dedico para alguma coisa. Então, geralmente, sexta é dia de postagem
das compras, segunda é dia de organizar a semana, e quarta é dia de fazer acontecer tudo que não aconteceu, segunda, terça, e na própria quarta, para que até o final da semana eu consiga agilizar, né? Para que eu consiga estar aí fazendo a criação de estampa, falando com clientes, falando com fornecedor, enfim, eu sempre que eu organizo meu dia, eu paro para pensar que são praticamente 2 empresas, 3 empresas, eu tenho que tomar conta delas ao longo da semana. Eu vi que na sua marca de roupa, né, que você tem umas frases muito interessantes, né, e vi que também tem um logo bem interessante, que você vai realmente numa questão bem dura mesmo, né, que é o duro é seu racismo, meu cabelo crespo é lindo, preta linda do cabelo crespo, meu cabelo não pediu sua opinião, que enaltece o movimento negro, né? Como que veio essa proposta? Como que foi? Utilizar esses conceitos? Então, tudo assim, eu sempre fui uma pessoa interessada em moda. Desde criança, eu queria ser modelo e depois eu falei, eu vou ser designer, vou ser estilista de moda. E desde criança, quem estudou comigo sempre via que eu estava desenhando, eu tinha, como é que se fala? Eu montava meio que um portfólio de desenho desde sempre. E aí, fiz o curso de produção de moda. No curso de produção de moda, eu e mais 3 amigos criamos a marca Nada em Comum, NEC, NEC. E nessa marca a gente fazia customização. Só que depois que acabou o curso, a gente foi se distanciando, a marca começou a ficar muito mais na minha responsabilidade. Como eu já estava mudando os meus interesses, eu já estava querendo ter uma marca com meu nome, com os ideais que, enfim, eu acredito, né? E estava começando a aprender naquele ano. Quando eu pensei, né, estruturei a marca Maria Chantal, ela nasceu na Kabum, que é uma escola de artes, arte e tecnologia da UI. Na época ela ficava em Ipanema e por estudar em Ipanema, né, para quem não conhece, Ipanema é um bairro do Rio extremamente racista, né, principalmente quando você é uma pessoa preta, retinta, você vai se deparar com situações de pessoas segurando a bolsa quando você vai passar, principalmente quando, quer dizer, por mais que você esteja arrumado, não importa, são situações que você vai atravessar independente do quanto que você acredite que está cheiroso, que está esteticamente agradável, porque, enfim, o racismo não faz essas avaliações. E aí, em Ipanema, eu passei situações de muito racismo, situações até dentro de sala de aula, onde eu fui comparada com macaco. E aí foi uma situação que foi tão intensa para mim, na época, que eu fiquei sem conseguir falar mesmo, de também não ter interesse nem em continuar estudando e, enfim, socializar. E aí começou a nascer, eu precisava entender o que era aquilo que eu tinha passado, o que tinha acontecido comigo. Não que havia sido a primeira vez, mas é que, enfim, o racismo ele vai mudando, né, as formas, e daquela forma fazia tempo que eu não via, né? Desde criança, desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre vi esse tipo de xingamento, esse tipo de apontamento, não importa a idade que eu tivesse. Então, quando eu vi ali aos 20 anos, foi muito intenso para mim. Então, eu conversando com uma amiga, né, Stephanie Gonçalves, refleti para ela na aula de design que eu queria criar uma marca que refletisse essa questão
da minha origem africana e que também tivesse conotação com o meu signo, que é Leão, que é um signo solar. E daí veio a logo, que vocês podem ver, a logo da marca Maria Chantal. E essa questão, né, de bater na tecla, o meu posicionamento, né, com relação ao racismo e deixar isso bem explícito através das frases, por conta de todas as frases que eu ouvia, porque vocês podem estar me vendo agora de cabelo baixo, de cabelo raspado, mas na época, e geralmente a maioria das fotos que vocês vão achar é eu com o cabelo grande, e isso é muito ofensivo, né, quando você para ver os moldes do que é esperado da estética de uma mulher. Primeiro eu sou preta, retinta, e aí o cabelo crespo, né, volumoso. Então, era tudo que o sistema não queria e não quer. Então, eu precisava comunicar, né, afirmar isso nos espaços em que eu circulava. E era ótimo ver a cara das pessoas quando eu entrava e elas olhavam para mim, depois viam que estava escrito na blusa, e eu logo percebi os incômodos que geravam, mas eu sei que esses incômodos, né, de ver uma pessoa preta se afirmando, geralmente acontecem em pessoas racistas, e eu tô de boa com isso. Não me incomoda incomodar pessoas racistas. Essa representatividade, então, que você vem buscando na sua marca é uma resposta, né, à sociedade brasileira? Acaba sendo uma resposta, mas, tipo, porque também eu precisava manter um espaço de sanidade e de saúde, sabe? Não ter que ficar se explicando o tempo todo, não ter que ficar corrigindo o tempo todo as pessoas, não ter que ficar impedindo as pessoas de deliberadamente porem a mão no meu cabelo. Então, as blusas eram meio que uma forma, né, de eu falar sem verbalizar, já era autoexplicativo. Porque isso acontece, né? Você, na questão de refúgio, imigração, como que você acha que isso pode gerar dificuldades para a adaptação em relação à cultura, trabalho, em relação a essas questões que você tem falado sobre o racismo, entre outros? Primeiro a questão da documentação, não. Primeiro a questão da língua, né? E questão de se adaptar às pessoas, porque o Brasil vende muito uma imagem de que vamos receber todo mundo, a gente aceita todos, né? Podem chegar, que o nosso país é muito amigável. Só que o Brasil é um país amigável quando esse estrangeiro ele é uma pessoa branca. Porque quando é uma pessoa preta, venha da América Central, ou venha do continente africano, ou de qualquer outro lugar do mundo, ele rejeita. Então, é muito comum passarmos, né, por situações de xenofobia mesmo, né? Tivemos aí a época em que o Ebola estava que o assunto, né, de saúde era o Ebola. A gente viu pessoas de diversas nacionalidades sendo atravessadas por frases como não toca nessa pessoa porque essa pessoa tem ebola, não fala com essa pessoa porque essa pessoa com certeza tem ebola, e a pessoa ali sadia, sabe, trabalhando ou estudando. Então, uma das situações, né, de dificuldades é realmente essa questão do racismo brasileiro, principalmente se esse estrangeiro é uma pessoa não branca. Outra questão, a questão da língua também pode atrapalhar, porque, enfim, eu vejo que o brasileiro é muito pronto para se a pessoa vem para falar inglês, ela não entende muito bem, ela aceita, tipo, não, inglês, gringo, meio que aceita, mas quando são outras línguas, né, rola um estranhamento e uma
e um afastamento. Então, tem a questão da língua, tem também a questão da documentação, nem sempre é tão fácil, principalmente se o consulado do seu país não tiver, né, no estado em que você está, e aí a gente fica dependendo, né, da ajuda de vários órgãos que atendem prontamente quando se precisa, né, resolver essa questão de documentação. Também tem a questão de nomes, né, nomes, costumes alimentícios, enfim, são infinitos as dificuldades. Você, como mulher, né, diáspora, angolana, qual o conselho que você daria para os meios de comunicação lidar com a questão migratória? Simplesmente entender, né, de que qual a nacionalidade dessa pessoa que se está falando, porque geralmente é muito comum no Brasil associar pessoas pretas de uma forma geral à África. Então, subentende-se por aqui, eu vi isso quando teve o terremoto, né, no Haiti, e aí várias pessoas deliberadamente achavam que eu tinha parentes no Haiti, e até eu explicar que Haiti é América Central, era uma novela e um desconforto. Então é importante, né? Vai falar com alguém, pergunta de onde essa pessoa é, não fica, né, adivinhando, é melhor saber. E também entender se essa pessoa realmente está em situação de refúgio, não sai apontando, né? E entender qual situação a pessoa está no país. Porque existem diversos desconfortos também de achar que essa pessoa, por ser uma pessoa estrangeira, ela não tem documento. Eu já fui em entrevistas de emprego que as pessoas achavam que eu não tinha um CPF, não tinha um RNE, que é o contrário, né, de pessoas nascidas aqui que tem qual o nome? Carteira de identidade, a gente tem o Registro Nacional do Estrangeiro. Então, as pessoas achavam que eu não tinha nem carteira de trabalho. E era muito estranho, sabe? Você ter esse pensamento diante de alguém, né, que passou pelos mesmos processos de apresentação de documentação que todos, e o entrevistador achar que você não tem os documentos para apresentar. São situações muito esquisitas. Então, entender da onde vem essa pessoa e qual verdadeiramente é a situação dessa pessoa no país. Chegou uma pergunta aqui para gente, se você quiser eu posso colocar na tela. Como você analisa a migração africana no Brasil? Como você percebe as diferenciações entre africanos, lusófonos, francófonos e de uma África mais arábica entre os brasileiros? Eu vou compartilhar a tela com você. Tá. Para mim, a diferença não está muito se esse africano é lusófono, né, ou árabe. Para mim, essa diferença se dá na questão do tom da pele, né? Então, se for um africano árabe de tom claro, vai haver uma aceitação muito maior. E outra questão, geralmente quando você fala que veio do continente africano, aqui as pessoas já entendem que você é lusófono. Na verdade, não necessariamente, mas as pessoas entendem que você é angolano, mesmo que você não fale português, porque existe uma confusão muito grande de achar que a África é um continente e que Angola é a capital, que a África é um país e que Angola é a capital. Então, as pessoas, alguns acham que o continente inteiro fala português, é muito louco. Então, essa diferença não se dá tanto pela língua, né? Essa aceitação não se dá tanto pela língua, se dá mais pelo tom de pele. E tem essa questão, né? Eu sou africana, é de Angola? É isso que tu vai ouvir. É de Angola? Já
já vem falando. E se você não parece, né, africano, as pessoas falam, não é possível. Quais os questionamentos, né, como mulher africana, para outras mulheres, né, sobre os direitos das mulheres, né, como você vê a questão da negritude, né, e a questão feminina que você tem trabalhado, né, com empoderamento, com várias questões nessa movimento, né, em favor dos direitos das mulheres, né, tem sido bem presente no seu Instagram. Sim, eu tenho batido bastante nessa tecla, porque a gente vem vendo uma colonização, a gente vem passando por uma colonização mundial e uma colonização juntamente religiosa de mente e corpos. Então, muita gente subentende que fatores referente a útero, referente à menstruação, por exemplo, que é um tabu, um grande tabu, elas são signos de maldição, elas são signos de que a mulher merece ganhar menos, elas são signos de que a mulher tem menos valor, de que a mulher como é subhumana, digamos assim, está abaixo do homem porque menstrua. Então, eu venho batendo nessa tecla aí, até estimulando, né, a desmistificação desses saberes, desse olhar, desse entendimento em mulheres, para que a gente pare de reafirmar esses ensinamentos dados, né, pelo Ocidente e grandemente pela Europa, Igreja Católica, porque dessa forma a gente se fortalece, a gente vai mudando a visão que temos sobre nós mesmas e parando de repassar isso e também aceitando quem a gente é, nossos próprios corpos. Eu vi no Instagram que você tem atuado bastante, né? Fala sobre temas sobre a masturbação, sexualidade, você coloca temas que não são falados, né? Assim, em redes sociais. Eu, graças a Deus, eu consegui virar essa chave e até porque quando se traz a biologia para o meio, a gente entende que a masturbação, por exemplo, é uma necessidade biológica, né? Entendendo que não necessariamente você não tem o controle, né, sobre a escolha de, né, se masturbar, se dá prazer ou não, mas entender que o seu corpo ele precisa, né, ele merece esse lugar, né, do alto prazer e por que não, né? Que não existe nenhum mal senão uma ideia social. Eu vi os temas que você fala sobre autoconhecimento, né? Sobre o espírito da comunidade para ajudar outras mulheres com projetos, né? Que eu acho que anteriores, né? A essa era do Covid, que eram bem voltados para o feminino. Saudade. Sim. Eu tenho as minhas oficinas, elas originalmente são oficinas presenciais, porque faz uma diferença, a gente sabe, agora ainda mais, né, que o toque, o estar entre as pessoas tem uma grande importância. Então, as oficinas aconteciam presencialmente e são vivências lindas de você ver mulheres trazendo relatos, né, de que foi importante ouvir, foi importante ver determinadas ações, a falar sobre emoção, falar sobre corpo, falar sobre libido, enfim. E, nossa, eu gosto tanto disso, estou com muita saudade de fazer presencialmente, porque é isso, eu acredito muito na descolonização do corpo feminino como principalmente do corpo preto, como uma forma da gente mudar o jeito com que lidamos com tudo, né? Com essa sociedade, né?
é um ato político ensinar mulheres pretas, principalmente, a se darem prazer, porque são corpos, né, são existências que sempre foi negado o prazer e continua sendo. São existências que somos atravessadas ainda pela escravização que aconteceu, tanto que temos muito mais chances de N doenças por conta desse trauma, por conta desse sequestro, desse crime que aconteceu. Então, é importante falar sobre esse lugar do prazer, porque o racismo, a sociedade branca nos ensina diariamente que é um lugar de não merecimento, é um não lugar para gente. E aí eu trago justamente o contrário, dizendo que é seu lugar e seu corpo sabe. Só precisa se abrir para isso. Tem uma pergunta que chegou aqui para gente, que eu também eu tinha dúvida, mas você sinta à vontade para falar, se achar que não tem problema. Como que foi o processo, né, da migração quando você chegou aqui no Brasil? Como foi? Foi uma rede familiar, a família? Então, agora eu consegui ouvir. Então, não ficou claro? Foi por conta, né, dos meus pais, foi uma do Brasil. E eu acho que está atrasado. Travou? Voltou? Não, eu acho que ficou atrasado, porque para mim pareceu. Tá me ouvindo agora? Sim, eu estou te ouvindo. Eu acho que todos estão ouvindo, né? Tá. Então, não sei se deu para ouvir, mas eu vou repetir. Foi por conta, né, de uma rede familiar, foi por conta dos meus pais que viemos para o Brasil, porque existia e existe essa. Não sei, né, se o atual governo conseguiu acabar com isso, mas se olhava para o Brasil muito com os olhos de um país promissor, um país que dava-se para ter uma nova vida, né, fazer dinheiro, constituir família, estruturar a família. Então, viemos para o Brasil muito com essa visão, mas também com uma vida estruturada já em Angola, foi mais para melhorar mesmo. E, enfim, foi dentro dessa situação, ao contrário do que alguns pensam, não foi fugida de guerra, nem por passar fome. Sim, mesmo que seja, né? Acho que tem que ter um tratamento delicado com essa questão. Exato. Então, porque existe um desrespeito com quem vem para o país por necessidades políticas, por necessidades financeiras. Então, existe uma falta de delicadeza, existe uma falta de tato quando se fala sobre isso. Então, se de repente eu falo, eu não sou brasileira, e a pessoa já vem expondo, né? Então foi porque é isso, você estava fugida de guerra, sua família passava fome, extremamente agressivo chegar já fazendo esses apontamentos. Principalmente mas isso é uma coisa que acontece naturalmente no Brasil, principalmente quando você fala, eu sou africano. Sim, principalmente com a questão da mulher, né? Porque a gente não sabe qual violação de direito essa mulher veio para o Brasil. Sim, precisamos de mais tato. Precisa de mais tato quando vai se falar com alguém que, enfim, não nasceu aqui. Precisa-se de mais tato, mais delicadeza, mais empatia, né? Não é um turista que sai, né? Tanto principalmente o refúgio, né? Tem uma outra pergunta aqui que chegou para gente, eu vou mostrar aqui na tela, que se você já tinha sentido racismo antes de estar no Brasil. Sim, é importante até falar isso. Eu tenho 26 anos,
Eu vim ao Brasil aí de 5 para 6. Vamos lá, o racismo é uma estrutura global, né? É uma estrutura que beneficia pessoas brancas, mas o racismo brasileiro é algo especial, assim, algo único, algo extremamente refinado, todos os estudiosos dizem. Já morou fora e quando vem para o Brasil consegue expor isso. Eu não tinha passado, estão me ouvindo porque aqui está parando, mas enfim, vou continuar. Eu até então não tinha. Dá para ouvir, Catarina? Sim, eu tô ouvindo. Então... Eu não sei se estava com uma Não, eu falha. também, porque tinha parado, tinha pausado Ah, sim. Acho que aqui. voltou. Voltou? Mas, enfim, não esse. Deu para me ouvir até onde? Olha, se você puder repetir a última frase, a gente Tá. teve um problema aqui Tá. na Eu falei internet. que eu não havia passado pelo racismo que eu passei no Brasil, né? Por ter cabelo crespo, né? Por ter a pele escura. Óbvio é que a gente passa por racismo em outros lugares, né? Porque é um sistema mundial de beneficiamento para pessoas brancas. Então, quem não se encaixa vai sofrer por conta disso. Mas o racismo que acontece aqui é outro nível. É outro nível. Recebemos a interação aqui da Vicky, que está falando conosco, vou colocar aqui, e queria ver com você como que você acredita que algumas filósofas brasileiras, né, do feminismo negro, tanto no Brasil como na Argentina, elas retomaram os valores afro-brasileiros, né? Como alguns valores indígenas, né? Como você vê a importância desse movimento? Porque a gente precisa, é uma forma da gente parar de se referenciar pela Europa. E entender que esse esquecimento que todos os povos originários eles foram estimulados a ter, né, todo esse esquecimento da cultura e um abraçamento e é isso, e uma abertura maior para a cultura europeia, ela vem por conta do racismo, ela vem a partir de um lugar. E aí você rejeitar esse lugar racista e olhar para as suas origens é extremamente necessário, porque é uma forma de você reconhecer quem você realmente é. E não ficar tentando se encaixar em moldes europeus, em moldes racistas. Sim, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a representatividade da mulher negra no Brasil, né? Como que tem esses movimentos, né, sociais têm ocorrido no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Como que você acha que isso pode ajudar na luta antirracial, antirracista? Hum, deixa eu ver. É um movimento que, graças a Deus, acontece há muito tempo. Não aconteceu ao contrário, né, de que alguns só se posicionaram a partir das últimas manifestações, sejam, né, físicas ou digitais. É um movimento que já acontece há muito tempo, sempre aconteceu. O que está ocorrendo agora é uma escuta, né? Então, é extremamente importante porque a escuta, né? Porque a fala sempre ocorreu,
sempre houveram os apontamentos sobre o genocídio da população negra, sobre o desemprego majoritariamente preto, sobre a como pessoas pretas não são atendidas devidamente em hospitais, em postos de saúde, e enfim. Então, é muito benéfico, falando socialmente mesmo, para a sociedade discutir e conversar sobre isso, né? Porque é um problema social, não é um problema de pessoas pretas, né? O racismo, ele, ah, ele é um sistema para beneficiar pessoas brancas. Então, eu até queria apontar isso, que deveria ser uma discussão que deveria ocorrer mais né, no meio branco, né? Porque sempre que se fala, vamos conversar sobre o racismo, espera-se que uma pessoa não branca venha fazer as pontuações, sendo que as pessoas, as melhores pessoas para falar sobre esse sistema são as pessoas que são beneficiadas. E aí, né, acontece também a questão do ego branco, a questão de ser colocado num lugar de desconforto, de ser apontado, né, os benefícios que essa pessoa tem, né, que pessoas brancas têm, em detrimento de que pessoas não brancas vão ter, botando aí a questão de viver, né, de conseguir envelhecer, que é uma situação, né, que infelizmente homens pretos atravessam isso. Sim, no Brasil o número de mortos, né, é muito grande, né? Sim, a cada 23 minutos uma pessoa, um jovem negro é morto, é assassinado, e isso não parou porque estamos em pandemia, né? As mortes que a gente viu acontecendo em maio nos mostraram isso, escancararam isso, de que não teríamos paz mesmo em meio a uma pandemia. E por isso é tão importante o posicionamento racial, né, diante de um genocídio que segue em curso. Sim, chegou uma pergunta para a gente, eu vou compartilhar aqui para todos também, é da Áurea. Como mulher preta, me parece que conhecemos pouco a África e oscilamos entre uma imagem de fome, savana, e outra de África um pouco idealizada, como a África Mãe. Sim, e aí eu vou acrescentar, agora piorou porque tem a África de Wakanda, né? Wakanda Forever virou também uma, como é que se diz, uma referência. Então é, esse país Wakanda, né? Ele, para muitos, ele até existe. A gente conhece muito pouco e eu novamente vou repetir isso. É culpa do racismo, né? Porque convém que pessoas, principalmente pessoas negras, não conheçam a África em si, e tenham essa visão de fome, de miséria, AIDS, desconhecimento, porque é muito perigoso que pessoas negras comecem a olhar para o continente africano como berço civilizatório, como enfim, o lugar de onde veio matemática e todas as ciências. Não à toa, Hollywood fez e faz o trabalho de embranquecer o Egito. Então, é culpa total da mídia, né, do racismo, e que expressa isso através da mídia. Você conhece essa savana, essa África de fome, de miséria, porque a mídia só vai te apresentar esse tipo, né, essa África. Então, você precisaria fazer um trabalho muito grande para conseguir buscar referências que não fossem as referências mais comuns, porque se você joga no Google, é isso que vai ser apresentado para você também, por conta do racismo mesmo. São os estereótipos, né? A Chimamanda, que é uma nigeriana, fala muito da história única, né? Que a África é contada, ou um país, por somente uma visão, né? Exato.
Eu vou compartilhar com você aqui o Fábio comentou. Ele falou sobre como se teríamos informações sobre a inserção de mulheres africanas no mercado de trabalho brasileiro. Saberiam como se tem esse dado, principalmente para mulheres refugiadas que chegam ao país, já com alguma formação técnica? Ele fala sobre a questão dos certificados, saberes profissionais. Ele diz que está tentando ampliar essa discussão. Eu vou. Não, não sei dar essa informação, mas acho conveniente procurar em órgãos que trabalham com isso. Com a questão, sim. Sim, refúgio. Como você, Maria Chantal, é migrante, né? O seu processo foi diferenciado, né? Mas como que você vê, como você chegou aqui muito cedo, eu não sei se você teve esse processo dos hábitos brasileiros e os hábitos angolanos, como que foi você conseguiu incorporar esses hábitos na sua rotina? Tem muitos hábitos. Para além da fala, o meu jeito de falar, praticamente, quase que totalmente carioca. A questão alimentar também. Aqui, e eu acredito que outros lugares, né, sofreram isso, enfim, influência. Arroz, feijão, macarrão deliberadamente. É muito mais comum eu fazer esse tipo de refeição do que comer, por exemplo, pondu, quiquanga, fufu, mas até, enfim, é uma não é uma prática que me foi muito inserida por questão da escola, né? Eu estudava em colégio integral, então, né, eu estudei boa parte, né, do meu ensino, na verdade, ele todo foi aqui, então colégio integral é isso que tu vai comer. Vai achar que vai ter pratos especiais para representar essa cultura, ou enfim, não vai. É isso. Então, a cultura alimentar, né, comida, fala, enfim, roupa, muita coisa. Muito ocidental essa mulher. Mas o que você trouxe com você? Nossa, então, é todo o dia um resgate, né? Não à toa eu faço... A moda que eu faço é essa moda que traz os símbolos, por exemplo, na última coleção eu trouxe os símbolos Ashanti, né? Falei sobre a Adinkra. Então, é todo de uma pesquisa, sempre me referenciar em África para enxergar o mundo, enxergar os relacionamentos, enxergar a espiritualidade. Então, a forma também de respeitar os mais velhos, olhar para as pessoas mais velhas com respeito, coisa que o Ocidente foi perdendo, simplesmente não tem. Eu trago e resgato muita coisa. A família, por exemplo, essa importância que se dá para a família é muito, muito, muito africana. E quais são os seus projetos assim para o futuro? Como que você se vê no futuro? Como ajudar, né, de certa forma, a sociedade brasileira ou Rio de No Janeiro? futuro, Ou eu as... tenho Sim, então, eu tenho um dos meus principais objetivos é conseguir difundir mais ainda toda essa mensagem de autoconhecimento, né? Seja através de uma estruturação maior no meu canal do YouTube, mas também entendendo que nem todo mundo tem acesso à internet, que, né, enfim, não chega a internet de qualidade para todos. Então, também eu tenho super, super interesse em estar mais presente fisicamente, seja através de atividades
em ONGs, mas também fundando um instituto ou uma escola que trabalhe essa questão do autoconhecimento, da emancipação e descolonização dos corpos. Excelente. Da questão de trabalho, você trabalha com só mulheres brasileiras? Você trabalha com a questão de imigração também? Então, a questão é que, né, as oficinas presenciais, quando aconteciam as oficinas presenciais, eu fazia as oficinas com quem estava aqui, né? Agora, online, vem pessoas de qualquer lugar, o que basta ter acesso à internet, né, quando se fala sobre as minhas oficinas. E do meu trabalho de moda é atravessado também pela questão de não é tão fácil enviar produtos para outros países, né? Porque às vezes a taxa ela é 3 vezes mais cara do que o produto. Então depende de alguém que está aqui e vai viajar para conseguir levar as minhas peças para outros lugares. Mas sempre que eu consigo, né? Sempre que é possível expandir, eu expando, mas não é exclusivamente para pessoas brasileiras, não, nascidas aqui no Brasil. Ou que estejam, né? A questão é como se eu tenho possibilidade de acessá-las de forma fácil, o que nem sempre é. Retomando aqui a questão do Fábio, né? Que, que assim, a gente teria que ver os relatórios, né? Para ver a questão do trabalho e a questão que perpassa gênero e raça, né? E a gente tem os dados no Brasil, né? Que principalmente para a mulher africana, né? A mulher negra é mais prejudicada, né? Nessa questão. E como sugestão, a gente sugere, né, o Fábio procurar a Maon e outras ONGs, né, que tem a Migraflix, que trabalha com a questão do trabalho aqui no Brasil, que é um problema, né, que a gente tem. Você realmente, assim, tem feito um trabalho muito interessante, né, na luta com as mulheres e raciais. E qual seria seu recado, assim, que você daria para outras mulheres, né? Uma dica que eu daria é para que elas, enfim, às vezes acontece muito desse sentimento de dependência, né? Não falo nem financeiramente, mas como se você tivesse que prestar contas à sociedade ao qual você pertence. Então, é importante se questionar se vale a pena deixar de fazer aquilo que você quer fazer, deixar de ser quem você é, em prol disso, dessa expectativa social, em prol do seu corpo, em prol de você. Então, é um questionamento válido aí buscar a emancipação mental, principalmente. Né? Porque às vezes a gente tem emancipação financeira, às vezes essa mulher ela ganha mais, né, do que o companheiro, mas ela pode se encontrar em um relacionamento abusivo porque ela acredita que ela precisa desse companheiro, porque sem ele ela não é ninguém. Enfim, então é importante buscar a emancipação emocional, vamos botar assim. Você tem atuado também na questão de alguma luta em relação às leis? Tem acompanhado sobre a questão da imigração? Confesso que não. Confesso que não. E como que você acha que o Brasil poderia melhorar em relação a todas essas questões que a gente tem falado aqui? Quando tivermos equidade, eu acredito que o Brasil melhore, sendo um país com praticamente 60% da população preta. E quando a gente olha para o Senado, a gente não vê essa representação
aliás, se eu não me engano, 27, quase 30% da população é de mulheres pretas, então também não se vê essa representação. Então, quando tivermos aí uma equidade, e não apenas temos uma pessoa ali, a gente começa a pensar melhorias. E quando o Brasil também reconhecer que existem consequências até hoje da escravização, do sequestro de pessoas do continente africano, e que isso faz com que a gente tenha a nossa existência aqui mais prejudicada, seja financeiramente, seja de saúde mental, saúde emocional, enfim, quando houverem esses reconhecimentos da do que a colonização, né, do que a escravização causou, aí sim eu acredito que o Brasil vai estar melhorando. Porque enquanto isso, vai continuar ocorrendo essa negação de tudo, do racismo, principalmente, porque muitas autoridades acreditam que não existe e que não existiu consequência nenhuma, né, da escravização de pessoas. Infelizmente, a gente vive o mito da democracia racial no Brasil, né? E vários fatores, né, que perpassam, e achei interessante estar nesse bate-papo com você, porque a gente pôde discutir sobre gênero, raça e nação, né, geração, e que são elementos interseccionais, né, muito importantes, né, e uma questão política mesmo, eu acho, defender as questões dos direitos das mulheres. Eu queria lembrar a todos que os vídeos ficam no canal, né, do acervo do YouTube, e gostaria de agradecer muitíssimo pelo papo, pela personalidade, Eu agradeço o convite. De conhecer agora. E agradecer a todos que estão nos assistindo no canal. E é isso, eu acho que a luta continua e precisamos de mais vozes. E mais escuta também, porque eu acho que até voz a gente já tem, o que a gente precisa é escutar, dar plataformas e acessibilidade para que quem já está falando há um tempo possa ser, essa voz possa ser ampliada. Sim. Muito obrigada, Maria Chantal. Agradeço a todos, o grupo de pesquisa de Aspotics, coordenado pelo professor Mohamed. E acho que podemos encerrar e espero poder tê-la aqui conosco outras vezes, se possível. Obrigada pelo convite, Catarina. Obrigada a você.